Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concursos. Vamos continuar esse grande curso de conhecimentos bancários, né? Estamos chegando na reta final desse curso, principalmente das instituições, e agora chegou a hora de a gente falar do sistema de seguros privados, né? Gente, olha só, eu sempre gosto de explicar o conceito para o aluno, formular um modelo mental, e depois do modelo mental ir para o assunto, né? Vamos cá, na altura do campeonato, se eu perguntar para você o que significa sistema, só essa palavrinha sistema, você vai responder o quê? Okay? Ah, professor, sistema é algo organizado, articulado entre si. Exatamente. Sistema, algo articulado, organizado entre si, de alguma coisa. Sistema de seguros, está aqui. Isso aqui é a questão de prova. Então nós temos no Brasil algo altamente organizado e articulado entre si, que é chamado sistemas de seguros. Sistema de seguros. Professor, até aí tudo bem, professor. Mas e agora? Qual que é a pegadinha? A pegadinha é o seguinte, que esse sistema de seguros, preste atenção, cara, ele compõe 3 grandes produtos do Sistema Financeiro Nacional. E o examinador adora saber disso. Quais são esses produtos que estão vinculados ao sistema de seguros? Pronto. Professor, quais são esses produtos? Primeiro produto, seguros. O que é esse seguro? Esse seguro mesmo que você faz aí, seguro de vida, seguro de carro. Então, primeiro grande produto, faz um risquinho assim, escreva assim, seguros. Segundo grande produto, pode marcar. O segundo grande produto chama-se sistema de capitalização. Professor, como assim capitalização? Você já viu falar no tal de Telecena lá do Silvio Santos? Então, Telecena é um produto de capitalização e esse produto de capitalização faz parte da onde? Faz parte do sistema de seguros. Professor, e o terceiro? O terceiro e último chama-se Previdência Complementar Aberta. Então nós temos aqui, atenção, nesse sistema de seguros, nós temos aqui os seguros privados, os títulos de capitalização e a Previdência Complementar Aberta. São os 3 grandes produtos do sistema de seguros. Professor, e aí, moral da história? Moral da história, falo um papo reto para você ficar competitivo nesse assunto, você é obrigado a estudar essa aula e as 2 aulas seguintes. Claro que as 2 aulas seguintes, a primeira vai ser de capitalização e a outra vai ser a de previdência, né? Essas 3 aulas, elas vão fechar o conceito do sistema de seguros. Professor, sistema de seguros. Como todo sistema de seguros, nós temos o quê? Um órgão normatizador máximo. Se eu perguntar para você nesse exato momento, qual que é o órgão normatizador máximo do Sistema Financeiro Nacional? Opa, falou na palavra máximo do Sistema Financeiro Nacional, nós temos quem? Nós temos o Conselho Monetário Nacional. Professor, mas esse sistema, que ele é articulado entre si, organizado, possui um instituto chamado de quem? De Conselho Nacional de Seguros Privados. O Conselho Nacional de Seguros Privados vai ser um órgão normatizador específico e complementar ao Conselho Monetário Nacional. Então esse cara, que é o Conselho Monetário de Seguros Privados, ele é importante porque ele vai ditar as principais regras desse sistema. Professor, e aí, professor? Aí eu bato uma real para vocês, que 80% das questões que envolvem esses 3 assuntos, que são os assuntos, seguros privados, sociedade de capitalização e previdência complementar aberta. Por que você falou aberta, professor? Porque tem a fechada, que a gente vai falar na 4ª aula em seguida. Vamos falar nessa aula aqui também, no decorrer do nosso curso, perdão. 80% dessas questões diz respeito ao Conselho Monetário de Seguros Privados. Legal? Professor, se você tem um órgão, professor, complementar específico, que é o Conselho, como eu estou entendendo, eu acompanhei desde a primeira aula, professor, nós temos que ter um órgão fiscalizador.
Sim. Qual que é o órgão fiscalizador desse sistema? O órgão fiscalizador chama-se SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Só que a SUSEP, tá? Olha, seguros privados, o cara pensa que seguros privados é somente seguradoras, não é. A SUSEP vai fiscalizar também quem? Os 3 grandes produtos, além dos seguros privados, vai fiscalizar os títulos de capitalização e depois do título de capitalização vai também fiscalizar a previdência complementar aberta. Legal? Então vamos lá, né? Então, o sistema de seguros privados compõe um conjunto de instituições que exploram a contratação de seguros preventivos, oferecendo a cobertura aos segurados contra imprevisto à vida, inclusive em relação à saúde, claro que será cobrado um prêmio, né? Professor, como é que o senhor vai organizar essa aula aqui? Isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl X, tá? Que isso aqui não está na hora de explicar esse cara, né? Isso aqui, sociedades seguradoras, exatamente, eu vou colocar esse cara, na verdade é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar só um Ctrl X nele e vou tirar ele fora. Por quê, professor? Porque é assunto repetido, lá na frente a gente fala sobre ele. Então é o seguinte, vamos falar do sistema de seguros, né? Ok. Então o sistema de seguros, ele é organizado entre si. Aí eu pergunto para você, professor, qual que é o marco legal desse sistema de seguros? Está aqui com vocês aqui, o Decreto-Lei, número 73 de 66, instituiu no Brasil esse sistema de seguros privados. E atualmente esse sistema está composto com a seguinte composição: Conselho Nacional de Seguros Privados. O cara tem que saber esse cara? Claro que ele tem que saber. Segundo, a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Professor, é muito parecido? Sim. Mas você tem que saber que essa letra A, ele é o órgão, olha só, normativo específico. Superintendência de Seguros Privados, atenção, isso aqui vai ser a entidade fiscalizadora. Aí nós temos aqui 2 ressegurados, a gente vai falar sobre essa aula, das sociedades a operar com seguros privados, 2 corretores habilitados. Então nós temos aqui as instituições que compõem o seguro privado, tá? Professor, eu não estou entendendo, professor. O senhor falou, professor, que o sistema de seguros é composto por 3 produtos. Ok, falei. Eu falei, agora eu pergunto para você, quais são esses produtos? O primeiro produto, seguros privados. O segundo produto, sociedade de capitalização. E o terceiro produto, chama-se quem? Chama-se previdência complementar aberta. Nesta aula, eu vou abordar 2 assuntos com vocês. O primeiro assunto é explicar essa coisa do sistema de seguros privados, que a gente já explicou para vocês, e detalhar o produto chamado seguros privados, de seguradora mesmo, entendeu? Então é o seguinte, o nosso sistema, essa aula aqui, nós vamos abordar o sistema de seguros privados. Então no sistema de seguros privados, eles é composto por quem? Das resseguradoras, que é o resseguro, das sociedades autorizadas a operar com seguros privados e os corretores habilitados. Então, esses 3 itens aqui que a gente vai estar trabalhando para vocês. Professor, e na próxima aula? Na próxima aula serão sociedades de capitalização. E na sociedade de capitalização, o item C aqui vai ser o quê? Sociedades de capitalização. E na outra aula, professor, será a letra A e a letra B, e mais a letra C, que será o quê? As entidades de previdência complementar aberta. Legal? Então vamos explicar para vocês aqui. Agora, detalhe, tanto nessa aula como as 2 seguintes, esse cabeçalho aqui, que é do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Superintendência de Seguros, que é a SUSEP, certo? É exatamente a mesma coisa, então a gente não vai repetir, por isso que tem que assistir as 3 aulas. Nesse sentido, vamos começar explicando para vocês esse sistema. A primeira coisa que nós vamos explicar para vocês é o Conselho Nacional dos Seguros Privados, né?
Professor, está aqui resseguro. Ok, né? Opa. Então vamos lá. O professor se confundiu aqui, desculpa aí, gente, vamos voltar aqui. Olha aqui, Conselho Nacional, órgão normativo específico. B, SUSEP. SUSEP é o órgão fiscalizador. Aí nós vemos aqui, ó, resseguradores. Ok. Professor, o que você vai fazer agora? Agora eu vou explicar alguns termos específicos que podem constar na sua prova. Por exemplo, professor, o que significa seguro? Tá? Seguro, né? Seguro é o seguinte, é quando você tem alguma coisa, tá? E essa coisa está correndo algum risco, e para você se livrar desse risco, você faz um seguro para se proteger desse risco. Professor, eu não estou entendendo isso. Você tem um carro é seu patrimônio. Pergunto para você, esse carro estacionado na praça corre algum risco? Sim ou não? E aí? Professor, claro que ele corre risco. Ele corre o risco de ser roubado. Professor, ele corre o risco de ser incendiado. Professor, ele corre o risco de ser danificado, alguém bater nele, alguma coisa, não corre o risco? Sim. Então, você, como é um cara prevenido, você tem seu dinheirinho suado, você quer proteger esse seu carro, tá certo? Desse risco. Qual que é o nome da proteção que você faz disso aí? Você faz um seguro. Não é isso? Você faz o seguro do seu carro. Pronto, isso é o seguro. Então, o seguro visa o quê? Você proteger o seu patrimônio, a sua coisa, alguma coisa, de algum determinado risco. Professor, que tipo de seguro que nós temos? Outro exemplo, seguro de vida. Professor Luiz Antônio, você tem seguro de vida? Sim, eu tenho seguro de vida. Tá certo? Ou seja, se acontecer alguma coisa contra a minha vida, minha esposa e meus filhos, né, eles serão recompensados, é o risco, tá certo? Professor, o que é resseguro? Vou falar para vocês, tá? Resseguro significa seguro do seguro. Por exemplo, você comprou lá uma Ferrari, tá? R$1 milhão. Tá? Você comprou uma Ferrari, R$1 milhão. Você vai lá, você faz o seguro, você vai pagar os olhos da cara do seguro. Aí a seguradora que está protegendo o seu carro contra eventuais riscos, a seguradora fala o seguinte: não, esse é um patrimônio que tem grande possibilidade de acontecer alguma coisa. Então o que você faz? Você faz um seguro. Você, seguradora, faz um seguro. Você, seguradora, você vai procurar uma outra seguradora e vai fazer um seguro do seu seguro. Esse seguro do seu seguro é chamado de resseguro. Tá? Professor, o resseguro cai em concurso? Claro que cai em concurso. Esse resseguro pode aparecer na sua prova e é muito importante que você saiba que aconteça isso. Professor, em quais situações acontece o tal do resseguro, professor? Normalmente quando tem aí bens aí que correm alguma coisa que contém aí um risco elevado, adicional, né? Ou grandes corporações, grandes apólices de seguros, né? Normalmente eles fazem isso, para dividir o risco dele, faz o seguro do seguro, né? Então pronto, já sabe, eu tenho certeza que você não vai mais esquecer isso aí. Então o resseguro, o que é o resseguro? É a operação pela qual o segurador, com o fito de diminuir sua responsabilidade na aceitação de um risco, considerado excessivo ou perigoso, cede a outro segurador uma parte da responsabilidade e do prêmio recebido, sendo conceituado como seguro do seguro, né? Professor, eu não sabia disso, professor. Pois é, viu? Estudando para concurso você aprende muita coisa. Então, a seguradora, no fito, na intenção de se proteger, ela faz um seguro do seguro. Esse seguro do seguro é chamado de resseguro. Valeu, prof. Tem mais? Tem. Cosseguro. E aí? O cosseguro é diferente do resseguro. O que é o cosseguro? Você tem lá a sua Ferrari, R$1 milhão. De vez de você, seguradora, fazer o seguro desse carro, você junta com a seguradora A e a B. Então, A e a B juntas fazem o seguro da sua Ferrari. No caso é chamado de quê? De cosseguro. Cosseguro é a divisão de um seguro entre diversas seguradoras.
dividindo-se assim os riscos. Então está aí para vocês aí o tal de COR-seguro, né? Vamos mais, professor? Retrocessão. Professor, agora apelou, professor. Retrocessão. E aí? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Você aprendeu o resseguro? Sim ou não? Não olhe no material. Olhe no olho aqui. Vamos lá, vamos conversar. Você aprendeu o resseguro? Aprendeu? O que é o resseguro? Resseguro é o seguro do seguro. E o retrocessão, professor? Assim que pronuncia isso? Retrocessão. O retrocessão, professor, é o resseguro do resseguro. Ou seja, a mercadoria corre altíssimo risco de acontecer uma coisa, né? Então, olha só, você tem o seguro da coisa, você pode ter o seguro do seguro, que é chamado resseguro, e a retrocessão. Professor, eu não consigo visualizar, professor, na minha cabeça, uma situação como essa, né? Eu vou confessar para vocês aí que o professor assistiu o filme do Capitão Phillips, né? Capitão Phillips, né? Ah, professor, Capitão Phillips é assim, é daquele ator lá que fez o Forrest Gump, né? Como é que é o nome dele? O ator que fez o Forrest Gump lá. Fez o Náufrago também. O nome desse artista é... Não, pô, brincadeira. Como é que é o nome do artista? Meio calvo assim, fantástico, né? A produção aqui vai passar o nome dele aí, né? O cara que fez o Tom Hanks, tá aí, valeu, Glauber, Tom Hanks. Então Tom Hanks fez lá o filme lá, Phillips, Capitão Phillips, né? Que consistia nesse filme, né? O cara era capitão de um barco e esse barco ele foi sequestrado, né? Por gente lá da Somália, tal, sequestraram esse barco lá. E aí ele conseguiu salvar, ele é um cara muito hábil, né? Imagine que esse navio, na verdade, que foi sequestrado, fosse um navio que só tinha Ferrari, cara. Dessa de 1 milhão aí. Então, esse caso, como o risco é muito grande, né? O valor agregado é muito grande, o cara faz uma retrocessão, que é o resseguro do seguro. Legal? Então vamos lá, aula divertida, aula tranquila, eu gosto de dar aula, gente, que isso, às vezes você está meio estressado assim, você começa a ministrar aula, e mesmo da distância eu enxergo que você está aí me assistindo. Essa distância, apesar da distância, eu me considero seu amigo, cara, é sério, hein? Então vamos lá, resseguro, seguro do seguro, qual seguro e a divisão, e o retrocessão aí, retrocessão é o resseguro do resseguro. Professor, quais são os concursos que costumam cobrar isso? Basa e Caixa Econômica cobra bastante, hein? Então, retrocessão é a operação, tá? É a operação de transferência de riscos de seguro e de ressegurados para resseguradores ou resseguradores para sociedades seguradoras locais. Podemos caracterizá-lo como resseguro do resseguro. Valeu, vamos lá, né? Pronto, então expliquei essas pequenas frases aí, esses pequenos termos, agora a gente vai estudar o sistema, tá certo? Então é o seguinte, esse sistema ele é formado por quem? Comigo aqui, ó. Ele é formado por quem, ó? Ele é formado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o órgão normatizador específico, a SUSEP, que é o órgão fiscalizador, e os órgãos operantes lá, que são os corretores, são as seguradoras, né? São as entidades operantes do sistema. O Conselho Monetário Nacional, vamos estudar esse cara aqui. Lembrando que esse cara que a gente vai estudar agora, ele é potencial questão de prova, 70%, 80% das questões de prova são retiradas desse sujeito aqui, tá certo? E serve também para sociedades de capitalização e também para previdência complementar aberta. Vamos lá, primeiro, seguindo a regra, o que pensa o Banco Central, né? É incrível, cara, ó, a quantidade de questões do CESP, FCC, SESGRAN, são retiradas desse cara. Isso estudar na fonte, cara. Isso lhe dá vantagem competitiva, né? Comigo aqui, Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. É composto pelo ministro da Fazenda, que é o presidente, representante do Ministério da Justiça, representante do Ministério da Previdência Social, superintendente da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, representante do Banco Central do Brasil, representante da Comissão de Valores Imobiliários, pronto, então isso aqui é a composição de quem?
do Conselho. Tem que saber, professor? Tem que saber. Agora a gente vai falar dos produtos. Dentre as funções do Conselho Nacional estão, olha só, regular a Constituição, a organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados, bem como na aplicação das penalidades previstas, fixar as características gerais dos contratos de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, né? Pronto, né? Professor, eu quero fazer uma observação, professor. Eu vou completar aqui essa observação, olha só. O que eu falei para vocês, Deixa eu colocar aqui para vocês, que nós temos, né? O Sistema Nacional, tá, de Previdência, de Seguros Privados. Não é isso? E esse sistema, a gente falou para você que ele é composto pelas seguradoras, né? Ok. Eu falei para vocês que é composto também pelo produto de capitalização. E falei para vocês que ele é composto pela previdência complementar. Complementar aberta. Ok? Só que o professor esqueceu de falar da resseguradora. Que a resseguradora nada mais é que o seguro do seguro. Então é o seguinte, cair na prova para vocês, são 4 produtos que as seguradoras, as capitalizações, tá? Nessa aula eu falei desse cara aqui e a gente está falando agora das seguradoras, tá certo? Então preste atenção nisso aí, viu? Vamos lá, professor, vai ter mais coisas sobre ele? Claro que vai ter. Esse cara aqui é importante demais, né? Vamos mais. Estabelecer, deixa eu apagar aqui, porque essa sensação aqui que dá uma sensação ruim de desorganização, né, gente? Eu mesmo, quando estudo, cara, eu sou um cara bem sistemático, eu gosto de um ambiente de estudo tranquilo, né? Limpo. Isso é legal, né? Vamos lá. Estabelecer diretrizes gerais das operações de resseguro, prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras, de capitalização, entidades de previdência aberta e resseguradoras, como fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações e disciplinar a corretagem de seguros e o profissional de corretor. Ok. Beleza? Fechou? Tem que saber? Tem. Professor, está bagunçado isso aqui. Positivo. Vem comigo aqui. Agora a gente vai organizar esse conteúdo. O que é importante que cai em concurso. Composição. Vamos lá. Rapidão. Ministro da Fazenda, que é o presidente. Superintendente da SUSEP, que ele vai ser o quê? Presidente substituto na ausência do presidente. Representante do Ministério da Justiça, representante do Ministério da Previdência Social e Assistência Social, representante do Banco Central do Brasil e representante da Comissão de Valores Imobiliários. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas compõem o Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Professor, já sei a composição. O que eu devo saber? Agora você deve saber quais são as principais atribuições do Conselho. O que é que essas 6 pessoas vão estar fazendo no Conselho? É importante, prof? Claro que é importante. Cai em concurso? Não cai. Isso aqui despenca, cara. Isso aqui despenca, tá? Despenca. Tá certo? Vamos lá, primeira atribuição. E detalhe, a banca do CESP, a banca FCC, Sesgran Rio, elas utilizam esse conteúdo, fazem Ctrl+C e Ctrl+V e mandam na prova. Sempre digo, você sabendo disso, você tem uma informação privilegiada. Você tem que utilizar essa informação privilegiada ao seu favor. Vamos lá, fixar diretrizes e normas das políticas de seguros privados. Lembrando para vocês que essa que é a sigla, é Sistema Nacional de Seguros Privados. Aí você pode entender, sabendo que esse cara aqui tem 4 produtos específicos, que é seguro, resseguro, capitalização e previdência, você já mata várias questões. Letra B.
regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização do que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados. Olha aí. Professor, então você tem que saber, professor, que o Sistema Nacional de Seguros Privados tem 4 produtos. Tem. Por quê? Porque nós temos diversos conselhos dentro da estrutura do Conselho Monetário Nacional, Sistema Financeiro Nacional, bem como aplicações das penalidades previstas. O que mais que esse cara vai fazer? Fixar as características gerais dos contratos de seguro, previdência privada, aberta, capitalização e resseguro, que são os 4 produtos do sistema. Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro. E letra E, conhecer os recursos dos recursos de decisão da SUSEP e do RB. Ou seja, a SUSEP, que é o órgão fiscalizador, tomou uma decisão lá, uma punição, por exemplo, a uma entidade, essa entidade aí, ela não concorda com a decisão. Então ela pode recorrer? Pode. Então ela vai recorrer a quem? Vai recorrer da decisão da SUSEP e do RB, que é o Instituto de Resseguro do Brasil, de quem que é, lá o Conselho Nacional de Seguros Privados. F. Prescrever dos critérios de constituição das sociedades seguradoras, de capitalização, entidade de previdência aberta e seguradores, com fixação dos limites legais e termos técnicos respectivos operações. G. Disciplinar a corretagem no mercado e a profissão de corretor. Aí, Então, o corretor lá tem um quê? Tem uma corretagem, né, que ele ganha por seguro feito. Beleza, então isso aqui são o quê? São as principais atribuições do Conselho Nacional de Seguros Privados. Ok. Professor, nós estudamos o topo. Sim, você tem o topo, agora você tem o órgão fiscalizador. Qual que é o nome do órgão fiscalizador? SUSEP. Legal, vamos lá. O que o Banco Central fala sobre a SUSEP? Lembrando, cara, que você tem que ter um modelo mental. É uma coisa só. Você tem um órgão normatizador, que é o Conselho. Aí você tem um órgão fiscalizador, que é a SUSEP. Que a SUSEP vai fiscalizar o que? As diretrizes e normas que o Conselho fez, ela vai fazer cumprir. E você tem os órgãos operativos. Professor, quais são os órgãos operativos do sistema? É fácil, são todas as entidades de seguros privados, resseguradores, sociedade de capitalização e previdência complementar aberta. E a SUSEP, professor, vai fazer cumprir o quê? O que o Conselho disse. Mandou fazer, ele vai o quê? Executar. É o órgão é o órgão de fiscalização. Vamos lá. Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, é responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguro, a previdência privada aberta e capitalização. Agora vamos lá. Quais são as atribuições da SUSEP? Dentre suas atribuições estão fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operações das sociedades seguradoras, de capitalização, entidades de previdência privada aberta e resseguradoras, na qualidade de executora da política traçada pelo Conselho Monetário Nacional. Importante, olha só, a SUSEP, então, ela é o quê? Executora da política. Se ela executa a política, quem que elabora a política? Aqui, Conselho Nacional de Seguros Complementar. Cara, a maioria das questões de concurso, eles querem saber isso, viu? Ok? Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular, que se efetua através das operações de seguro, previdência aberta, de capitalização e resseguro, zelar pela defesa dos interesses dos consumidores nos mercados provisionados, promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a ele vinculados, promover a estabilidade, promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado, disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial os efetuados, bem como garantidor de provisões técnicas e assim por diante, né? Ok? Vamos lá. Professor, o que você vai fazer agora?
Peguei todo aquele texto bagunçado lá, né? Não é isso? E a gente agora separou em tópicos, organizamos ele. Atenção, quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. As atribuições do Conselho Nacional e da SUSEP são muito parecidos. Por quê? Porque eles vão estar atuando nos mesmos produtos, que são 4 produtos. Tá? São produtos de seguro, resseguro, capitalização e o que? Previdência complementar aberta. Só que o Conselho é de ditar diretrizes gerais. E a SUSEP é o que? É de fazer acontecer o que foi definido pelo Conselho. Então é muito próximo. Então, gente, quem avisa amigo é. O examinador tem tudo para falar que essa atribuição aqui, ó, de fiscalizar a Constituição, tá certo? É de quem? É do Conselho, está errado, é do que da SUSEP, tá certo? Então quem dita as diretrizes é o que? É o Conselho. Então o aluno tem que prestar atenção, tá certo? Fazer leituras complementares e fixar o conteúdo. Então fiscalizar a Constituição, organização, funcionamento e operação das sociedades seguradoras de capitalização, entidades de previdência privada aberta e resseguradores na qualidade de executora da política traçada pelo Conselho. B. Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, previdência privada aberta e capitalização em seguro. Ok, professor, o que é proteger a captação, né? Proteger a capitalização, você vai fazer um seguro, não é isso? Você vai pagar em 10 vezes, você está o quê? Ó? Ela está fazendo a captação, não é isso? Então tem que proteger quem? A poupança popular, quem está poupando, quem está comprando esses produtos do sistema financeiro nacional. C. Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados. Professor, eu quero reclamar de alguma seguradora. Liga na SUSEP, que a SUSEP vai proteger os consumidores, né? Promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a eles vinculados, com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de Capitalização. Letra E. Promover a estabilidade dos mercados sob a sua jurisdição, assegurando a expansão e o funcionamento das entidades que nele operem. Letra F. Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado. Letra G. Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial dos efetuados em bens garantidores de provisões técnicas, né? Letra H, cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Monetário, Conselho Nacional de Seguros Privados e exercer as atividades que por este forem delegadas. Letra I, promover os serviços de Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Seguros Privados. Então está aí para vocês as atribuições da SUSEP. Ok. Professor, explicação da aula. Ok. Sobre a aula. Expliquei para vocês nesse momento como é que é o Sistema Nacional de Seguros Privados. Fechou. Falamos do Conselho Nacional de Seguros e da SUSEP. Fechou. As explicações do Conselho e da SUSEP cai prova, em que mais cai. Agora, a gente vai falar só sobre o produto seguros. Tá? Só sobre produtos seguros que faz parte desse sistema. Na próxima aula, em seguida, a gente vai falar tudo sobre o quê? Sociedades de capitalização. E a outra de previdência. Legal? Vamos lá. Sociedades seguradoras. Sociedades seguradoras são entidades constituídas sob a forma de sociedades anônimas, especializadas em pactuar contrato, por meio do qual assumem a obrigação de pagar ao contratante, assegurado, ou a quem este designar uma indenização no caso em que advenha o risco indicado e temido, recebendo, para isso, um prêmio estabelecido. Mais informações poderão ser encontradas no endereço da SUSEP. Tá aí. Então, isso que é sociedades seguradoras. Qual que é o produto dela? É o que? É proteger algo de algum risco.
Você tem um risco de acidente do seu carro, você vai fazer um seguro de carro. Você corre risco de vida, então você vai fazer o quê? Olha, é risco de morte, né, cara? Né? Risco de vida, né? O pessoal fala muito risco, é seguro de vida, só que é seguro de morte, né? Contra a morte, né? Se isso acontecer, você vai ser protegido, tá certo? Importante, aqui fala lá no Banco Central, maiores informações na SUSEP. E aí, professor? E aí? Eu digo para vocês que nós aqui somos concurseiros profissionais, muitos anos na estrada, e eu falo para vocês o seguinte, eu garanto para vocês que até hoje eu não encontrei nenhuma questão de concurso sobre esse assunto seguradora que não foi retirada desse site aqui, SUSEP. Por quê, professor? Porque essa entidade aqui é a entidade fiscalizadora, atuante no Sistema Nacional de Seguros Privados. Então, o que o professor sempre fala? Eu sempre dou dica para o aluno estudar na fonte. E papo reto. Cara, eu não consigo visualizar um aluno ficando competitivo sem o auxílio da internet. Só estudando por apostilão, cara. Não acredito nisso, cara. O cara não fica. Ele vai sempre estar estudando com uma informação um pouquinho atrasada, pode ter certeza disso. Então, aqui no site da SUSEP, dentro do site da SUSEP tem muita informação, tem. Professor, eu quero um local específico para me estudar. Está aqui para vocês, ó. Perguntas frequentes, ó. Perguntas sobre seguros, que é essa aula. Perguntas sobre previdência complementar aberta, que vai ser as próximas, ó. Sobre os planos de sobrevivência, GBL e PGBL, e perguntas sobre capitalização. Está aqui para a galera aqui. Professor, qual que é o nosso? Qual o link? Está aqui o link, né? E esse cara aqui é para vocês aqui. Perguntas mais frequentes sobre seguros. Olha só. Perguntas sobre seguros, ó. Dúvidas referentes a todos os tipos de seguro. Esse item 1, tá? Que você deverá estudar. Então você deverá, obrigação de vocês, pode ter certeza que eu não quero transformar em vocês um corretor de seguros. A minha intenção é ser facilitador nos seus estudos. Então, quer ficar super competitivo, quer chegar na prova e falar, esse assunto aqui eu estudei? Então é o seguinte, não tem aonde o examinador retirar outra questão. Tá? Obrigação para vocês, dever de casa, entrar lá no site da SUSEP, clicar e ler esse cara aqui. As condições contratuais podem ser alteradas após a emissão da pólice. O que se entende por perda de direito, o que é prêmio de seguro, o que acontece se houver atraso nos pagamentos dos prêmios, a seguradora poderá recusar a proposta, qual o prazo para receber indenização e outras perguntas que tem mais no site da SUSEP. Então, é de atribuição do aluno, nesse momento, ir lá na FAC e desses pequenos detalhes importantes para a prova de concurso. Tá certo? Legal. Professor, e agora? Exercícios, né? A Superintendência de Seguros Privados é um órgão responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguros, previdência privada aberta e capitalização, né? Faltou, né? Ok, isso aqui é o texto o quê? Cópia, se você for analisar, esse cara aqui, ó, é cópia da onde? É cópia lá desse cara aqui, eu vou voltar para vocês, ó. Aqui, ó. Aqui do Banco Central. Aqui, eu vou falar para vocês, ó. Olha aqui, ó. Responsável pelo controle fiscalizado no mercado de seguro, previdência privada aberta e capitalização. Exatamente, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então ele tirou a questão daí. Professor, mas já saiu daqui, professor, pode cair de novo? Claro que pode cair e cai. Vamos lá. Primeira coisa, cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Nacional de Seguros Privados. Ou seja, a SUSEP é o órgão fiscalizador do sistema? Sim. Quem que é o órgão normatizador específico? Conselho Nacional. Então está o quê? Correto. A SUSEP faz o seguinte, ela zela pela defesa dos interesses dos consumidores no mercado de seguros, previdência privada aberta e capitalização? Claro! Então, se você teve qualquer coisa, você liga lá na Anatel, não é isso? Quando é telefone, se você tem qualquer problema com seguro, você vai falar com quem? Com a SUSEP. Vamos lá. 3. Ela regula e fiscaliza as operações de compra e venda de ações e títulos públicos realizados no mercado
balcão? Professor, isso aqui é o quê? É mercado de capitais. Mercado de capitais é o quê? É a Comissão de Valores Mobiliários e não a SUSEP. Então está errado. 4. Prover recursos financeiros para sociedades do mercado de seguros. Previdência privada. Gente, ela vai prover. Não, ela vai regulamentar. Então está errado, não é isso? Ela não faz esse provimento, ela regulamenta isso, né? Ela fiscaliza, ela defende os interesses da minoria. 5. Disciplinar e acompanhar os investimentos das entidades do mercado de seguros, previdência privada aberta e a capitalização, em especial os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas. Exatamente. Professor, dá uma deixazinha das provisões técnicas. Claro que o professor vai dar essa deixazinha para vocês. As provisões técnicas são o seguinte, cara. É o seguinte. Quando a entidade, a seguradora, faz o seguro, ela tem que ter o quê? Uma reserva técnica, ou seja, uma disponibilidade de patrimônio para, se num caso, não é isso, 10, 15 pessoas requererem aquele seguro, ela tem aquele dinheiro para quê? Para poder ir lá e arcar com essa despesa. Então, isso que vem a ser a provisão técnica, tá? Toda seguradora tem essa provisão técnica. Mais uma, Banco do Brasil, FCC 2010. No mercado de seguros no Brasil, considere o Instituto de Resseguros do Brasil, hoje IRB Brasil RE, tem sobre seu capital controlado integralmente pela União? E aí? Então é o seguinte, isso aqui é uma pergunta que está lá sobre o resseguro, que é o seguro do seguro. Até pouco tempo atrás, no Brasil, somente o RB, tá? O RB aqui, ó, somente esse cara poderia fazer seguro do seguro. E esse cara, o IRB, ele era quem? Ele era do governo. Aí nós tivemos aqui a Lei Complementar 126 de 2007, que falou assim, ó, IRB agora não vai ser público, vai ser privado. Então vamos ter outras instituições no Brasil que podem fazer o tal do seguro, que é o quê? O resseguro. Logo, ela está errada, porque o IRB Brasil, RE, tem capital controlado integral, não tem capital, é o quê? Ele é capital aberto, então está errado, não pertence à União. Tá? A Lei Complementar 126 de 2007 abriu o mercado brasileiro de resseguros e possibilitou a instalação e funcionamento de outras companhias do setor? Exatamente, a questão está correta. O professor trouxe essa questão aqui para complementar aquela breve explicação do seguro do resseguro. Fechando aqui, voltando ao assunto para vocês aqui do resseguro do seguro, né? Seguro do seguro. Até há pouco tempo atrás, no Brasil, o seguro do seguro somente era permitido pelo próprio governo. Uma empresa, uma organização chamada de quê? De IRB. Em 2007, a Lei Complementar 126 falou, não, agora ele abriu esse mercado e outras instituições podem sim fazer o seguro do seguro. Legal. 3. A Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro? Exatamente. São o quê? São os 4 grandes produtos que compõem o Sistema Nacional de Seguros Privados. 5. As seguradoras são organizadas sob forma de sociedade anônima, não estando sujeitas à falência e nem podendo impetrar concordância, não podendo impetrar concordata, embora possam ser liquidadas voluntariamente e compulsoriamente. Vamos lá, essa pergunta está correta, né? Professor, aqui está faltando aqui nessa aula aqui uma lei, tá certo? Que eu tenho que colocar para vocês aqui. Uma lei das seguradoras, né? Então é o seguinte, isso aqui foi cópia do que? Do artigo 1º da lei das seguradoras, eu tenho que trazer para vocês, para que vocês façam uma leitura complementar sobre esse assunto. Letra em 4. 5. O seguro garantia é destinado exclusivamente aos órgãos públicos da administração direta e indireta? Errada, né? Seguro garantia é o quê? É uma modalidade de seguros, né? Que não é somente para seguros, né? Da administração. O que é esse seguro garantia, professor? É o seguinte, às vezes você tem que apresentar uma garantia para alguém, para tomar um empréstimo, para participar de uma licitação, e é aqui que você tem que apresentar uma garantia a alguém.
Professor, para que você tem que prestar essa garantia? Por vários motivos. Você vai participar de uma licitação, tem que mostrar uma garantia para o governo. Aí você pode usar o que? O seguro garantia. Ok, você usou no caso aqui por órgãos públicos, né? Ó, agora, você quer o seguinte, você quer o outro seguro garantia. Você foi alugar um imóvel e o imóvel lá está pedindo fiador. Você não tem fiador, você pode fazer um seguro garantia. Para garantir o risco, não é isso? Então o quê? Não é somente exclusivamente. Então está errado aqui a palavra exclusivamente. Ok, terminamos essa aula aqui. Né? E sempre gosto de falar de Deus, né, cara? Deus é tudo para nós, né? Ele que é a fonte de nossa inspiração. Ele é responsável por nós estarmos aqui. Tá? Ele é responsável por você estar aí, tenho certeza disso. Deus sempre nos dá missões, né? E nós temos que estar cumprindo as nossas missões. A maior vitória que posso ter é quando deixo as minhas vontades para que os planos de Deus se cumpram em minha vida. Nossa Senhora, olha, razão de ser, missão de vida, né? A maior vitória que posso ter é quando eu deixo minhas vontades para que os planos de Deus se cumpram em minha vida. Exatamente, né? Olha aí, né? Então você está aqui para cumprir as nossas missões. Acredite na missão de Deus. Às vezes, se acontece alguma coisa contigo, gente, desagradável, chata, que você fica chateado, né? E essas coisas fazem de tudo para que você se desvie do seu objetivo, tá? Mas sempre, quando você estiver desviando do seu objetivo, você lembre que você tem que estar fazendo o quê? Na verdade, que esse seu objetivo, gente, não é o seu objetivo, é um objetivo que Deus traçou para você. E aí você retorne a esse objetivo que Deus traçou para você. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.